Olá, boa tarde. E o tema de hoje é a literatura brasileira. E a nossa aula está começando. E hoje é a nossa primeira aula de literatura brasileira, tá? Descoberto o Brasil e dado início à sua colonização, transplantou-se para cá, através dos próprios colonizadores, a literatura portuguesa, à medida que a terra influi no espírito dos que aqui escreviam, causando-lhes admiração ou incutindo-lhes amor. Esta literatura deixa de ser portuguesa para ser brasileira. Não podemos afirmar que tivemos um classicismo quentista. Nossos primeiros escritores já traziam uma formação barroca. Entretanto, aparece o nome de Bento Teixeira, português cristão novo, que, à imitação de Camões, escreveu a Prosopopeia, com 94 estrofes, em oitava rima, exaltando os feitos de Jorge de Albuquerque Coelho, segundo donatário da capitania de Pernambuco. Desta obra, a rigor, só se salva a intenção literária do autor. Mas o que predomina nos primórdios de nossa literatura são duas características fundamentais: a literatura informativa, feita exclusivamente por viajantes, os quais escreviam a nova terra em seus aspectos naturais, e a literatura catequética, feita pelos jesuítas com a finalidade de doutrinarem os índios e convertê-los ao cristianismo. Então, aqui, descoberto o Brasil e dado início à sua colonização, transplantou-se para cá, através dos próprios colonizadores, a literatura portuguesa, tá? E, à medida que a terra influi no espírito dos que aqui escreviam, causando-lhes admiração, incutindo-lhes amor, a literatura deixou de ser portuguesa para ser brasileira, tá? E as duas características fundamentais da nossa literatura então, as duas características fundamentais da nossa literatura é a literatura informativa, que a gente vai saber com mais detalhes na sexta-feira, e a literatura catequética, que a gente vai saber com mais detalhes na segunda-feira, tá bom? Mas, só para resumir, a literatura informativa foi exclusiva por viajantes, tá? Os quais os viajantes descreviam a nova terra em seus aspectos naturais, ok? E a literatura catequética, feita pelos jesuítas, né, com a finalidade de doutrinarem os índios e convertê-los ao cristianismo. Ok, pessoal? Então, é isso. Eu vou falar um pouco mais da literatura brasileira. A literatura brasileira tem desenvolvimento a partir dos textos descritivos de viajantes sobre a terra recém-descoberta, né? Os documentos escritos eram destinados à coroa portuguesa e são classificados como conteúdos informativos, tá? É o que eu acabei de falar, né? Sobre a natureza e os habitantes da colônia. Esse período é denominado como quinhentismo, né? Que o quinhentismo faz parte da literatura brasileira, tá? Eu vou falar para vocês aqui os tipos de literatura que existem: literatura infanto-juvenil, infantil, de cordel, adulta, científica, popular, humorística e religiosa. Esses são os tipos de literatura que existem. Os gêneros literários clássicos é o lírico, épico e dramático. Gêneros literários modernos: romance, novela, conto, crônica, poema, canção, drama histórico, teatro de vanguarda. E também a literatura médica, a literatura de ficção e a literatura técnica. E para encerrar a nossa aula de hoje, eu vou falar aqui
do quentismo, né? Que eu falei que o quentismo faz parte da literatura brasileira, né? É o período da literatura brasileira que vai de 1500 a 1601. Está inserido no contexto das grandes navegações contra a reforma da Igreja Católica. Agora, o nosso último assunto. Eu vou falar aqui as obras vou falar aqui das obras literárias. Só um momento. As principais, eu vou falar agora as principais obras da literatura brasileira. Vamos lá. Iracema, José de Alencar. Dom Casmurro, eu acho que eu falei certo, né? Se eu falei errado, vocês me corrijam. Dom Casmurro, Machado de Assis. Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Senhora, José de Alencar. Os Lusíadas, né, do Luiz Vaz de Camões. Memórias de um Sargento de Milícias, Manuel Antônio de Almeida. O Cortiço, Aloísio Azevedo. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. O Primo Basílio, Eça de Queiroz. Capitães da Areia, Jorge Amado. É isso. A nossa aula termina por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você gostou da aula, achou interessante, aprendeu com a aula de hoje, já deixa o seu like, que essa é a nossa primeira aula da literatura brasileira, que eu ainda vou falar bastante da literatura brasileira. Ainda nós vamos ter várias aulas falando da literatura brasileira. Tem muita coisa para ser abordado em literatura brasileira. Quer dizer, tem muita coisa para se abordar na literatura brasileira. Eu estou apenas começando, né? Então, muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Gostou da aula, já deixa o seu like logo abaixo. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Quando eu postar um vídeo, você vai receber a notificação no momento em que eu postar. Ok? Muito obrigado, gente. Uma ótima quarta-feira. E até sexta-feira. Tchau, pessoal. Até sexta-feira.